Oiê, aqui é a Gi e no vídeo de hoje eu vou levar vocês pra passar uma semana comigo. Minhas aulas presenciais voltaram agora em abril e essa semana foi uma semana de adaptação, de procura por escolas onde eu pudesse estagiar. Então foi uma rotina não muito definida e estruturada. Mas agora que eu tô editando esse vídeo, eu tô editando já no final de abril. Minha rotina já tá bem mais organizada e enfim, eu filmei tudo que eu consegui de segunda a sexta e eu espero que vocês gostem. Eu amo acordar de manhã e tomar um copo de água bem gelado. Eu sinto que isso me ajuda a acordar, sabe? Na segunda-feira eu tenho aula remota, então eu fico em casa e apesar da aula começar só às 9 da manhã, eu gosto de acordar um pouco cedo pra ter tempo de fazer skincare e ler os meus livros, fazer meu momento café com leitura, esse tipo de coisa, sabe? Também pra não acordar apressada, atrasada pra tudo. E já que a gente comentou sobre skincare, a minha ainda segue bem basicona de lavar o rosto e passar protetor solar, mas recentemente, tipo uns 2 dias atrás, eu comprei um sabonete líquido e um negócio que é massageador de rosto, alguma coisa assim, eu não sei usar, eu vou descobrir e eu filmo pra vocês, mas tipo, você passa o sabonete líquido e aí coloca a maquininha no rosto e ela vai massageando e espalhando o produto, então assim, parece ser muito legal. Quando eu aprender a usar, eu mostro pra vocês. Enfim, eu fiz o meu momento café com leitura, como vocês puderam ver, e comecei a me arrumar pra aula. Minha aula de segunda-feira se chama Educação e Tecnologia e eu aproveitei para fazer as minhas anotações que eu costumo fazer durante as aulas. O professor ele sempre disponibiliza o material para aula, então é ótimo porque eu consigo ver com antecedência sobre o que vai ser e já começar a estudar. Minha aula acabou agora e eu tô aproveitando para já ler o texto da aula de amanhã, que se chama Considerações sobre Qualidade na Educação Infantil e já parece ser muito interessante, só pelo que eu li, tive bastante ideias aqui, algumas perguntas na minha cabeça, então eu vou terminar de ler e depois eu conto pra vocês o que eu achei. E eu quero ver o que a professora vai comentar sobre ele na aula amanhã. Podemos ver que eu já me empolguei um pouquinho, né? Eu já comentei em outros vídeos aqui do canal, mas eu costumo fazer fichamento dos textos que eu leio pra faculdade, no caso, fichamento de citação, que você anota a citação e da onde você tirou ela. No caso aqui, justo nesse caso, eu esqueci de anotar, tipo, da onde eu tirei, página, tal. Mas como eu ando sempre com o texto pra lá e pra cá, tá tudo certo. Pra mim funcionou, mas é sempre importante anotar a página, tá? Agora são 1h20 da tarde e eu tô indo pra um colégio que fica aqui perto de casa pra conversar com a diretora e ver se eu consigo estagiar naquela escola. Eu preciso fazer o estágio de gestão escolar. Eu encontrei essa escola que é aqui pertinho e que a diretora se propôs a conversar comigo, então eu tô torcendo muito pra que dê certo, porque fica tipo 14 minutos de casa, super pertinho, e seria mais fácil pra mim. Eu acho que eu só vou trocar esse vestido aqui, colocar uma calça e uma blusa que eu acho que tem mais a ver, e ir pra lá. Eu não filmei lá a escola, nem nada do tipo, mas eu tive uma conversa com a diretora que foi muito rápida, tipo, em 20 minutos assim, a gente já resolveu todos os detalhes sobre o estágio. E nesse estágio eu vou estar acompanhando as reuniões de TDC, que é o Trabalho Docente Coletivo. E nessas reuniões eu vou observar como a escola se organiza, como a escola se administra e tudo mais. E esse estágio vai acontecer toda segunda-feira, das 3h30 até às 6 da tarde. Essas reuniões vão ser remotas, porque fica mais fácil para os professores participarem, então eles estão mantendo essa forma virtual. E foi por isso que eu cheguei em casa, já mandei um e-mail pedindo o link da reunião, aproveitei aquele meio tempo para tomar um banho e depois já entrei para participar.
Esse caderno aí é o caderno que eu vou usar como diário de estágio. Eu tenho certeza que isso vai me ajudar muito na hora de escrever o meu relatório. Ele funciona assim: todo dia que eu tiver estágio, eu vou levar ele junto comigo e vou escrever tudo que eu tô sentindo, tudo que aconteceu, o que me veio à cabeça, o que eu pensei, qual texto que eu li lá na faculdade me faz lembrar disso que aconteceu agora aqui no estágio. Eu acho que vai ser uma ótima forma para depois eu articular tudo o que aconteceu e formular um texto para entregar como relatório, sabe? Então, esse diário de estágio vai ser minha salvação. No começo da noite eu fui passar algumas roupas e depois eu fui estudar. Agora são 8h23 da noite e eu vou aproveitar para ler um texto da aula de quarta-feira. Tem 2 textos gigantes para ler. Um de 26 páginas e acho que outro de 36. Alguma coisa assim, eu devo estar confundido com outra matéria que também tem muita coisa para ler. Enfim, eu vou ler. E é isso. Nossa, que ângulo lindo! Eu não sei mexer nessa câmera. É isso. Por falar em câmera, eu comentei lá no Instagram, mas eu comprei uma pra investir aqui no canal e esse foi o primeiro vídeo que eu filmei com essa câmera. Então, conforme eu fui filmando, eu fui aprendendo a mexer nela. Enfim, tenham paciência comigo que eu vou aprender a mexer nela e vai dar tudo certo. Bom, mas voltando aqui, eu terminei de ler esse texto que era pra aula de quarta-feira e eu já fui arrumar o meu material pro dia seguinte, porque eu tenho aula bem cedinho na terça-feira e eu gosto de deixar tudo pronto, arrumado para eu não atrasar. Uma das minhas partes preferidas de acordar cedo é esse silêncio que tem de manhã. Parece que o mundo é tão mais quieto às 5h30 da manhã do que ele é às 8, por exemplo, e eu amo isso. Bom, na terça-feira eu tenho aula presencial, eu tenho aula de Pedagogia da Educação Infantil. Essa aula começa às 8 horas da manhã, mas eu pego carona com uma amiga minha, a Gabi. Ela mora bem pertinho de mim, então eu chego na casa dela umas 7h20 e nós vamos juntas para a faculdade. Na aula desse dia, a professora debateu com a gente sobre o texto da semana, que foi aquele texto que eu li na segunda-feira, que falava sobre qualidade na educação infantil. E eu achei esse texto muito interessante. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi sobre a criação das creches, né, e do jardim de infância. Vocês sabiam que as creches, elas eram vistas como depósito de crianças? Antigamente não tinha nenhum olhar educativo, nenhuma intenção de educar essa fase do desenvolvimento da criança. Tanto é que a criação de pré-escolas era para compensação de carência das crianças que eram pobres, de famílias operárias. E vale lembrar que tem uma diferença entre creche e jardim de infância. A creche era destinada mais para as crianças pobres, que vinham de famílias operárias, enquanto o jardim de infância era para elite. A segregação estava até no nome das instituições. Foi uma aula que me fez sair com 1001 reflexões, muito boa mesmo. Bom, eu me empolguei um pouco falando sobre o texto, mas enfim, a minha aula acabou por volta das 11h40 e eu fiquei com as minhas amigas ali no centro acadêmico e depois, por volta do meio-dia, eu fui embora para casa. Na terça-feira eu tinha uma reunião à tarde com a diretora de uma creche, onde eu ia conversar sobre a possibilidade de fazer o estágio de educação infantil lá. Então eu tava me arrumando pra ir pra essa reunião e tava torcendo pra dar tudo certo, porque, gente, esse semestre tá difícil de conseguir estágio. Como todo mundo voltou pro presencial, a demanda tá ainda maior. Tem muitas pessoas querendo fazer estágio porque trancaram durante a pandemia. Enfim, tava uma loucura, mas eu fui lá nessa creche, que aliás é a coisa mais
linda, toda colorida, cheia de brinquedos, um espaço realmente pensado para as crianças. Eu conversei com a diretora, consegui o estágio e já na quarta-feira eu ia começar. Quando eu cheguei em casa, depois de me desinfetar, né, que eu vim da rua, eu fui pra minha escrivaninha e deixei todas as coisas organizadas, deixei o texto aberto da aula do dia seguinte no meu computador, deixei ali o meu caderno aberto e fui tomar um banho. Eu gosto de já deixar tudo pronto pra não ficar enrolando pra começar, sabe? De tarde eu li um pouco do texto, mas eu tive que parar para fazer algumas coisas aqui em casa, então à noite eu voltei para finalizar a leitura. Eu acendi uma vela e fiquei ali estudando. Eu amo o silêncio que fica nesse horário. E, gente, o take ficou muito escuro assim, porque eu não sei mexer na câmera, mas eu não estudo nessa escuridão, tá? Até porque minha visão não aguentaria. Como eu disse, tenham paciência comigo, porque eu vou aprender a mexer nesse negócio. Enfim, aqui eu tava lendo o segundo texto da aula de quarta-feira. Na segunda-feira eu li um texto, na terça eu li outro, pra não me sobrecarregar, porque são 2 textos e ambos eram bem longos. Bem longos mesmo. Senhor Jesus. Se algum dia alguém te dizer que pedagogia não tem carga de leitura alta, essa pessoa tá mentindo pra você, tá? Porque é muita coisa pra ler, muito texto pra ler. Então aqui eu tava lendo o texto pra aula de escola e currículo, porque eu acho que eu não falei pra vocês qual era o nome da disciplina, mas é escola e currículo, e eu confesso que esse texto não me prendeu tanto, comparado a outros textos que eu li pra essa mesma disciplina. Teve textos que, tipo, depois que eu terminei de ler, eu fiquei parado olhando pra tela do meu computador e pensando, meu Deus, que complexo, caramba, que incrível, olha quanta coisa eu acabei de aprender e eu quero falar sobre, e aí eu mando 300 áudios pro meu namorado falando sobre os textos. Ele entra na vibe e ainda bota pilha pra gente continuar conversando sobre. Muito fofo, mas enfim, nesse dia eu fui dormir cedo porque na manhã seguinte eu teria meu primeiro dia de estágio. Na quarta-feira eu acordei por volta das 6 horas, me arrumei rapidinho e fui pro estágio. Eu já conto como é que foi o meu primeiro dia. Eu fui com uma blusa mais simples, essa listrada mesmo, e calça preta. Cheguei em casa por volta das 11 da manhã, almocei, me arrumei e fui pra faculdade porque eu tinha aula de tarde. Eu tive aula das 2 às 5 da tarde e eu sinto que não foi uma aula que eu consegui prestar tanta atenção. Eu tava me sentindo muito cansada e isso me atrapalhou demais. Esse dia em si eu tava me sentindo meio esquisita, sabe? Eu não sei explicar, não era tipo, eu tava me sentindo mal, ou mal-estar ou coisa do tipo. Eu tava me sentindo meio off, meio fora de sintonia, não sei explicar, mas enfim. Eu fui pra biblioteca depois da aula porque eu queria estudar e eu queria tentar fazer o dia render, sabe? Então eu comecei a digitar algumas coisas da IC e depois eu resolvi escrever no meu diário de estágio. E por falar em estágio, eu vou aproveitar enquanto eu escrevo sobre o meu primeiro dia e eu vou contar pra vocês sobre o meu primeiro dia. Quando eu cheguei na escola, uma das moças da secretaria me encaminhou pra sala que eu ia ficar com a professora e me foi entregue um jaleco descartável porque ainda estamos em pandemia, então nós todas usamos máscara e esse jaleco descartável. Então eu coloquei o jaleco, guardei as minhas coisas e fiquei acompanhando a professora, as atividades dela. A professora foi uma querida, me acolheu, me ensinou o tempo todo, me chamava pra explicar o porquê ela tava fazendo cada coisa e assim, ela é sensacional. Já nas primeiras horas de estágio me vieram várias lembranças de debates que a gente teve na faculdade, de textos que eu li pras aulas e foi muito interessante ver como a teoria e a prática são coisas intrínsecas, né? Não são processos dissociáveis, processos separados, acontece tudo junto. Em geral, eu tive um bom primeiro dia, eu consegui me conectar com as crianças e vice-versa, e eu tenho amado esse estágio. É muito bonito ver as crianças descobrindo o mundo, ver elas descobrindo que se elas pisarem numa poça de água e andar pelo chão, vão se formar pegadas ali dos pezinhos delas. Eu tenho aprendido muito observando com um olhar educativo cada coisa que elas fazem, então assim, tem sido muito interessante. Enfim,
Por volta das 7 horas, quase 7 horas da noite, eu fui embora da biblioteca e fui para casa. Quinta-feira, assim como sexta-feira, foram 2 dias atípicos porque foram feriados aqui, então eu não tive aula. E eu aproveitei esses 2 dias para descansar. Eu acordei às 9h40 por aí, eu li um pouquinho na cama e depois eu fui responder algumas mensagens e e-mails que tinha no computador. Confesso que eu não gosto de acordar nesse horário porque as manhãs são o período preferido do meu dia e eu sinto que eu perco elas quando eu acordo tarde. Mas eu realmente estava precisando descansar e dormir, tanto é que na quarta-feira eu cheguei em casa, eu não filmei mais nada. Eu literalmente só jantei e fui dormir cedo. Eu acordei mais disposta e na hora que eu tava respondendo esses e-mails no meu computador, eu senti vontade de digitar pra IC, então eu só abri o livro ali que eu tava estudando e comecei a escrever no Word. Fiz uma pausa porque me deu uma vontade gigante de fazer uma skincare, de fazer uma coisa que eu não sabia fazer. Porque já que era um dia off pra cuidar de mim, eu pensei, por que não, né? Por que não? Eu tenho certeza que não era pra estar assim. Calma que vai dar certo. Eu acho que tira com água. Funcionou. Pelo menos tirou um pouquinho assim. Que legal. Eu acho que funcionou, mas eu nunca tinha passado esse negócio no rosto, então não sei se eu fiz certo, se eu passei certo, mas saiu alguns cravinhos, então deve ter funcionado. Enfim, depois de ter feito essa skincare, eu aproveitei pra tomar um banho e de fato cuidar de mim, sabe, me arrumar pro dia e tudo mais. Nesse dia eu resolvi ler o livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa do C.S. Lewis pro meu momento café com leitura, simplesmente porque eu senti saudade da história. E depois disso eu fui almoçar e passar um tempo com a minha família. Agora de tarde chegou essa caixa aqui pra mim, eu vou fazer um unboxing lá no meu Instagram. Eu vou abrir aqui junto com vocês, mas eu tô simplesmente apaixonada com as mensagens que vem na própria caixa, gente. Olha que coisa linda! Uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa loja, que se chama Flor de Mim, é a mensagem que ela passa. A mensagem de que nós somos capazes, de que nós não somos só nossa produtividade, nós somos muito mais do que isso. E eu achei muito bonita a forma como essa mensagem é transmitida através dos produtos, sabe? Olha o capricho até na carta que eles me mandaram. Que coisinha mais linda. Eu recebi aqui em casa o Caderno Ação, que é um caderno de capa dura, com miolo pontilhado. Gente, olha isso aqui, já logo na primeira página já chega mandando uma mensagem linda dessas. O caderno tem o tamanho A5, tem 120 páginas e o papel é muito diferente. É um papel Pollen Bold e eu simplesmente fiquei apaixonada por tudo que eu recebi. Muito obrigada, Flor de Mim, sério, muito lindo. Bom, de noite eu resolvi continuar trabalhando na minha iniciação científica porque eu tava muito no gás nesse dia pra escrever a IC, então eu aproveitei isso. Eu fiz sessões de estudo seguindo o método Pomodoro, então 25 minutos de foco e 5 de intervalo, mas eu não exagerei, até porque quinta-feira e sexta-feira foram dias que eu decidi que eu não ia passar muito tempo estudando, que eu realmente ia descansar, e foi isso que eu fiz. Depois de estudar, eu resolvi pegar meu computador, ver uma série e relaxar, sabe?
sexta-feira eu acordei cedo porque eu, meu pai e meu irmão decidimos ir caminhar num parque que tem aqui na minha cidade, que é super gostoso. Então a gente levantou cedo só pra isso. Eu queria prender o cabelo porque a gente ia fazer exercício e eu resolvi fazer essas tranças, mas eu não gostei tanto. Porém, fiquei com preguiça de tirar, então ficamos nesse embate, né? Enfim, fiz minha skincare, me arrumei ali e nós fomos lá pro parque. Muito turistas da própria cidade. Nesse parque tem várias atrações como passeio de bonde, de pedalinho e tem essa caravela que é super legal. Você pode entrar dentro dela e ela te dá uma visão maravilhosa do resto do parque, é muito gostoso. Essa escada aqui é muito íngreme de subir e nesse dia uma criança caiu nessa escada, foi assim meio que desesperador. Deu tudo certo, a criança ficou bem, sabe? Mas eu fico imaginando como era para as pessoas subirem nessa escada em alto mar, tipo, será que elas escorregavam e caíam com frequência? Ai, não sei o que eu tô falando aqui. Pensamentos aleatórios. Enfim, a gente foi embora por volta do meio-dia. De tarde eu descansei, fiquei com a minha família. E mais pro fim da noite eu fui estudar a minha iniciação científica. Eu passei o resto da noite digitando a EC e basicamente essa foi a minha semana. Nesse início de semestre a gente tá realmente naquela correria atrás de estágio, atrás de muita coisa e por isso eu não segui uma rotina mais definida assim, mas agora minha rotina tá muito mais organizada, muito mais estabelecida, né? Eu já tenho mais os horários programados, mas enfim, eu acho que eu tô me adaptando bem a essa nova rotina presencial e eu amei compartilhar tudo isso com vocês, mesmo que tenha sido uma semana de início de semestre com toda essa loucura de organizar a agenda, estágio e horários. Enfim, é bom compartilhar tudo isso com vocês. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.